Bom, pessoal, a ideia da disciplina Fundamentos Estruturais e Funcionais do Sistema Cardiovascular é a de que se possa integrar aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos do sistema cardiovascular, tanto coração como vasos, principalmente, com aspectos clínicos ou aspectos práticos relacionados à medicina. Então, nós teremos em quase todas ou todas as aulas algum professor da prática clínica que vai fazer uma integração da parte básica que nós vamos ver nessa disciplina com vários aspectos clínicos aplicados que vão ser fundamentais para a formação de vocês. Essa aqui é a bibliografia que nós sugerimos, então eu apresento aqui dois dos principais livros-textos que vocês já usam normalmente nas disciplinas de anatomia e três dos principais atlas. Mas, na verdade, qualquer livro que tenha sido editado, pelo menos após o ano 2000, vai estar suficientemente atualizado para as nossas aulas. Nessa primeira aula, a gente vai discutir a configuração externa do coração e o pericárdio. Então, algumas das coisas a gente já viu em sistema respiratório, como, por exemplo, localização, estrutura ou composição do mediastino. Vimos muito brevemente o pericárdio, então a gente vai ver agora com um pouco mais de informações. Então, os pontos principais dessa aula ou dessa discussão nesse momento são a importância do conhecimento da anatomia do sistema circulatório para a clínica, a localização do coração, os envoltórios do coração, então conhecidos de uma forma geral como pericárdio, e a configuração externa do coração, o que nós vemos quando nós removemos o pericárdio e olhamos a superfície desse coração. Bom, a anatomia do sistema circulatório é importante por quê? Porque três pontos muito simples já mostram essa relevância. O exame geral de um paciente, a avaliação de sinais vitais, um exame cardiovascular e a ausculta cardíaca já mostram que nós temos que saber onde estão algumas características do coração para que a gente possa exatamente fazer esse exame da maneira correta. Quando nós recebemos um paciente na emergência com desconforto torácico, por exemplo, nós temos que ter em mente que existem várias causas com diferentes naturezas desse desconforto. Então, esse indivíduo pode estar tanto infartando como ele pode estar tendo uma esofagite. E se a gente não compreender adequadamente como esse desconforto torácico é causado ou qual a relação dos outros elementos do mediastino com o próprio coração, vai ser difícil ter essa compreensão. O terceiro ponto, que é muito relevante, é para qualquer análise de imagem cardíaca, não invasiva ou invasiva durante uma cirurgia, se nós não tivermos uma boa compreensão anatômica, nós não vamos saber analisar e avaliar corretamente o que está sendo visto. Bom, ainda um ponto em relação à importância, à relevância do sistema circulatório. Vocês já viram na UC2, nos aspectos gerais do corpo humano, que o sistema circulatório é um dos principais sistemas do nosso corpo e que garante a nossa vida. Ele é fechado nos vertebrados e nos mamíferos, não é nada diferente, seres humanos também. Nós temos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, por onde circula sangue e linfa. Nós temos um órgão propulsor, que é o coração, e os vasos sanguíneos ou linfáticos associados direta ou indiretamente a ele. E um ponto fundamental é que, se nós pensarmos que o aporte correto de sangue para esse indivíduo que está em desenvolvimento durante a gestação é fundamental para que o corpo e todos os sistemas possam se desenvolver corretamente, nós vamos ver que por volta do 20º e 22º dia, nós vamos ter a formação dos vasos sanguíneos e
a formação do coração e os primeiros batimentos cardíacos desse coração. É claro que não é um coração como a gente conhece no adulto, é um coração primordial, é um coração em estágios bastante iniciais do desenvolvimento, mas ele já apresenta uma estrutura que permite fazer a propulsão desse sangue pelos vasos sanguíneos. E a circulação do sangue se estabelece a partir ou por volta do 29º dia. Isso significa que após a fecundação, muitas vezes essa mãe não sabe que está grávida, mas o sangue já circula por dentro desses vasos e já é propelido por esse coração que está em fase inicial de desenvolvimento. Por que isso acontece? Exatamente porque se a circulação sanguínea não for feita da maneira correta desde o início, esse indivíduo que está em desenvolvimento não consegue seguir com a sua formação correta. E o mau desenvolvimento do sistema circulatório é a principal causa natural de aborto espontâneo. Então, o aborto espontâneo normalmente ocorre quando o sistema circulatório não se desenvolveu corretamente e esse ser não consegue desenvolver os seus sistemas da maneira correta e ele acaba degenerando e sendo perdido, sendo expelido pelo corpo. Anatomicamente falando, de uma maneira muito simples, nós podemos então dividir o sistema circulatório em sistema cardiovascular, cardio de coração, vascular dos vasos sanguíneos, e sistema linfático, que é formado tanto pelos vasos linfáticos como por órgãos ou tecidos linfáticos que vão apresentar uma característica histológica que permite o seu reconhecimento e funcionalmente eles formam células de defesa do nosso corpo. Então, nós temos esse sistema linfático associado ao sistema cardiovascular. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente do coração e mais especificamente ainda da sua localização e da sua morfologia externa. Então, nós sabemos já que o coração está localizado no mediastino, então se nós abrirmos a cavidade torácica, nós removermos a pele anterior, na porção anterior do tórax, abrirmos o externo e removermos esse conjunto de pele, músculos, costelas e uma parte do externo, nós vamos então expor a cavidade torácica propriamente dita, subdividida nas cavidades pleural direita, pleural esquerda, e entre essas cavidades pleurais nós encontramos uma terceira cavidade, que é bem mediana, que envolve vários elementos, entre os quais o próprio coração. Então, quando nós olhamos agora num desenho mais esquemático, nós continuamos vendo o coração dentro dessa cavidade mais mediana, que é o mediastino, entre a cavidade pleural direita e a cavidade pleural esquerda, repousado sobre o músculo diafragma e envolto por uma bolsa ou saco pericárdico. O que vai acontecer é que nós vamos encontrar que esse coração apresenta a chegada e saída dos grandes vasos, e então essa região a gente chama de base do coração. Ele apresenta essa base do coração, mais superior e posterior em relação às demais estruturas, e a ponta do coração, ou ápice do coração, apontando anteriormente. Esse ápice do coração nós vamos ver que faz parte do próprio ventrículo esquerdo, mais do que do direito. O que mais nós vamos encontrar é o seguinte: pessoas mais baixas, que apresentam então um espaço mais curto para esse coração se posicionar, nós vamos ver que esse coração está mais deitado sobre o diafragma. Já em pessoas mais altas, onde esse coração e essa cavidade toda tem um espaço um pouco maior para se posicionar, nós vamos ver que esse ápice está um pouco mais solto e ele aponta um pouco mais para baixo.
Então, pessoas longilíneas ou altas têm um coração que aponta mais para baixo, pessoas brevilíneas ou baixas têm um coração mais deitado sobre o diafragma e esse ápice aponta mais anteriormente e não tanto numa posição vertical. O que mais nós vamos encontrar? Pensando nessa vista, nesse corte transversal não, desculpem, nesse corte longitudinal da caixa torácica, nós vamos ver aqui o externo anterior, a coluna vertebral posterior, e pensando, tomando aquele ângulo external como um ponto de referência, nós vamos encontrar que o coração se encontra no mediastino inferior, só que numa posição intermediária. Por quê? Porque anteriormente nós temos algumas, embora poucas, nós temos algumas estruturas e posteriormente também nós temos outras. Então, o coração se encontra no mediastino médio, anatomicamente falando. Como eu comentei no slide anterior, então o coração apresenta essa base mais medial, mais posterior em relação ao ápice, enquanto o ápice é lateral na maioria dos indivíduos, ou nos indivíduos que têm a posição anatômica clássica, que não tem situs inverso, ou seja, o coração posicionado de forma contrária, tem esse ápice voltado para a esquerda. Ele também se apresenta, além de deitado sobre o diafragma, nesse eixo, apresentado nesse eixo longitudinal, numa disposição oblíqua, ou seja, o ápice aponta para a frente, para a esquerda e um pouco para baixo. Só que quando a gente fala da posição do coração, existem mais dois elementos que são fundamentais e que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente observa um indivíduo ou quando a gente avalia um indivíduo. Que elementos são esses? São fatores que garantem a posição do coração neste mediastino dessa forma como nós conhecemos. Então, eles garantem que o coração esteja posicionado sempre dessa maneira em todas as pessoas, e outros elementos que fazem ou permitem que o coração esteja em determinado movimento dentro da cavidade torácica. Bom, primeiro, quais são os fatores que garantem a posição dele na cavidade torácica? São os chamados fatores de estática do coração. Então, tanto a presença dos pulmões e pleuras à direita e à esquerda pressionam ou comprimem esse mediastino, fazendo com que o coração não possa se deslocar à esquerda e à direita. Então, nós sabemos já de antemão que, a menos que esse indivíduo tenha tido perda de alguma estrutura por algum acidente, alguma cirurgia, ele está nessa posição mediana dentro da cavidade torácica. Além disso, o músculo diafragma, ele fecha e isola a cavidade torácica da cavidade abdominal, então nós sabemos que o coração está sempre superior ao músculo diafragma. Além disso, os elementos vasculares ou os vasos da base do coração vão garantir que essa base esteja sempre nessa posição. Então, eu não tenho a torção do coração dentro dessa cavidade onde ele se encontra, pelo menos a sua base está sempre nessa mesma posição, porque eu tenho veias vindo da esquerda e da direita, veias vindo de cima e de baixo, e artérias também saindo desses pontos mais anteriores e superiores. Então, esses vasos estão sempre nessa posição e nós vamos encontrar essa base do coração sempre nessa disposição também, em condições normais. Fora isso, nós temos aquele envoltório que se prende através de alguns ligamentos ao músculo diafragma, envolve o coração como todo, tanto anteriormente, posteriormente, lateralmente, então ele envolve todo esse coração e fecha em direção à base, envolvendo os primeiros centímetros de todos os vasos da base do coração. Então ele envolve
ainda alguns desses centímetros dos vasos da base do coração. Esses 4 elementos garantem que o coração ele pode até contrair e relaxar, se movimentar dentro desse saco pericárdico. Eu posso ter o ápice se movendo, mas a base está sempre nessa posição e eu não vou encontrar o coração perto do ápice do pulmão direito ou do pulmão esquerdo, nem todo para a direita, nem todo para a esquerda. Eu não vou encontrar o coração nessa posição numa situação de normalidade. Além disso, então, aliás, complementando o que foi falado, aqui nós temos 2 imagens, uma numa vista anterior e outra numa vista posterior do coração com os vasos da base, e nós vemos exatamente a disposição dessas grandes artérias, que são bem anteriores e superiores em relação ao restante dos outros vasos, e as veias, as grandes veias cavas, superior e inferior, e as grandes veias pulmonares, esquerdas, superior e inferior, direitas, superior e inferior, chegando nesses átrios. Então, nós vamos ter sempre essa mesma disposição das artérias e das veias da base do coração. Agora, o que garante a dinâmica do coração? Não só eu tenho elementos que garantem que o coração fique naquela posição, mas eu tenho também elementos que fazem com que esse coração se mova dentro de todas aquelas limitações. Que elementos são esses? A própria contração cardíaca, então a base do coração é fixa, mas o restante, o ventre muscular, os ventrículos, eles se contraem de forma semelhante ao torcer de uma toalha. Então, ao torcer, esses ventrículos se torcem e o ápice se aproxima da base do coração. Então, eu tenho movimento desse ápice e movimento desses ventrículos. Isso é uma condição, uma característica própria do coração. Então, eu tenho essa dinâmica do coração. E o outro ponto é o próprio músculo diafragma, durante a inspiração e expiração, ele sobe e desce e faz com que esse coração se mova. Por que isso é importante? Aqui no momento de expiração e aqui no momento de inspiração mais profunda, onde nós ampliamos o volume da caixa torácica e fazemos com que esse diafragma desça. Ao descer, ele desce também junto com o coração. Ao subir, o coração fica mais horizontal. Ao descer, ele fica mais vertical e ele faz esse movimento de descer e subir o ápice. Por que isso é importante? Em qualquer estudo ou avaliação de imagem, nós temos que ter em mente que isso acontece, senão nós vamos fazer uma análise errada ou nós vamos esperar que o coração esteja na posição errada e isso vai dificultar o nosso trabalho.